E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Depois de muitos pedidos dos inscritos, dos nossos amigos inscritos, vamos falar aqui sobre nosso inversor Relable ou Reliable, um grande inversor de 3.000 watts nominal, 6.000 watts pico, onde hoje nós vamos fazer uma análise completa dele, com tudo. Potência que ele aguenta, real, frequência. Vamos fazer análise inclusive no osciloscópio. Vou mostrar todas as características dele, de montagem, de tudo. Hoje você vai saber de tudo sobre o inversor Reliable ou Relable, inversor chinês, muito bom, e você vai ficar sabendo aqui no canal. Antes, você que não é inscrito no canal, que chegou aqui, que está assistindo esse vídeo, dá uma conferida aí na nossa galeria de videoaulas. Tudo sobre energia solar, montagem de sistema off-grid, inversores de frequência, controladores de carga, aula completa aí de montagem. O nosso canal aí trazendo aulas gratuitas, com bom humor, mas com muita informação técnica. Tudo belezinha, certo? E para você, amigo inscrito, aquele salve no final do vídeo, beleza? Você se inscreva no canal, dê aquele like, aperta no sininho para receber as notificações e assim que o vídeo subir, comenta lá: Tarcísio, quero meu salve, mande meu salve para fulano de tal, na cidade tal, no estado tal, mande seu recado e no final do vídeo a gente faz aquela galeria do salve com a galera. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho do nosso inversor Relable ou Reliable. Vai ter análise no quadro e vai ter análise com o equipamento dele. Vamos testar tudo com ele. Viu, pessoal? Primeira informação. Tarcísio, onde você comprou esse inversor? Pessoal, comprei esse inversor no site AliExpress. Tem um vídeo aqui no canal sobre como comprar inversores da China, com as dicas para você não ser taxado. Tem outro site que tem um seguro tarifário, que também depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando aí um caso real sobre isso, viu? Pois é, comprei no AliExpress, com estoque no Brasil, recebi super rápido, em torno de 3 dias, veio tudo certinho, foi despachado aqui mesmo do Brasil. No vídeo eu explico lá. Beleza? Modelo que você escolheu. Aqui, pessoal, o modelo de 3.000 watts nominal, 6.000 pico. Tensão de saída. Pessoal, sobre a tensão de saída, você vai escolher a tensão dos seus equipamentos, o daí da sua casa, da sua residência, que você já usa na concessionária. Sobre potência, não tem diferença alguma. 110 ou 220 na saída de um inversor não vai mudar nada. O que vai mudar é a escolha de tensão de entrada. Na escolha entre 12 volts, que é a tensão da bateria, do banco de baterias, 24 volts, 36 volts, 48 volts. Isso vai mudar muitas características. Só para você ter uma ideia, eu não vou me alongar nesse vídeo aqui, porque o vídeo é do Relable ou do Reliable. Quando a gente escolhe um modelo desse inversor com alimentação de entrada em 12 volts, para dar toda a potência dele, a gente em 12 volts, nós vamos precisar de 250 amperes para chegar nos 3.000 watts. Guarda esse número, 250 amperes. Quando a gente escolhe o modelo 24 volts, que é esse modelinho aqui, nós já precisamos de metade dessa amperagem. Com apenas 125 amperes, metade dessa corrente, que tem gente que não fala amperagem não, fala corrente. Corrente, amperagem, fala. Com metade desta corrente, com 125 amperes, em 24 volts, a gente já tem corrente suficiente para atingir os 3.000 watts. Deu para entender um pouquinho a diferença sobre a alimentação de entrada? Ó, o bichinho já começou a zoadar. Ainda falando sobre alimentação de entrada. Veja só, pessoal. Com a escolha de 24 volts de entrada,
nós precisamos de um cabinho de 35 milímetros. Com um cabinho desse aqui, ó, 35 milímetros, nós já conseguimos garantir aí os 125 amperes fluente nesse cabo para conseguir os 3.000 watts. No de 12 volts, veja aí qual a bitola necessária para conseguir aí 250 amperes. Você vai, olha a grossura do cabo. Imagine. Deu para entender aí a diferença, como é importante a escolha aí da tensão de entrada de um inversor? Pois é, pessoal. Vamos lá. É onda pura senoidal? Senoide pura. Vamos botar o osciloscópio já já. Só um pouquinho. Vamos testar ele ali, ó. Ver a ondinha, a voltagem pico a pico, RMS. Você vai conhecer ele todinho. Sobre a potência que pode chegar e tudo mais. Vai ter um quadro técnico onde eu vou lhe mostrar todos os detalhes para você fazer uma compra 100% consciente. Se você quiser esse modelo, você vai dizer: agora eu sei tudo sobre o Reliable ou o Reliable. Beleza? Deixa eu tentar. Vamos falar sobre range de entrada, que eu já comentei aqui em outro vídeo, mas muito importante. Inclusive, tem alguns inscritos que me falaram alguns defeitos que eles estão tendo, não só com Reliable, mas, ou com Reliable, com outros inversores por causa da range de entrada. E aí eu vou ensinar em outro vídeo como resolver esse probleminha de desligamento, reiniciação de inversor, apitos e outros probleminhas mais. Beleza? A garganta tá lascada, mas vamos em frente. Pois é, pessoal. Agora eu vou pro quadro comentar algumas coisinhas técnicas e agora depois vou vir para o próprio inversor para mostrar os parâmetros e alguns testes que a gente fez, para você ficar 100% inteirado desse inversor chinês que aguenta aí, ó, puxar uma casa, beleza. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Só dar uma revisada aí nos dados técnicos antes da gente passar para fazer os testezinhos com ele e eu passar todas as dicas e outras informações sobre ele ali na prática, beleza? Vamos lá. Reliable ou Reliable, para quem gosta de escolher a forma que vai falar. Frequência de saída da tensão alternada, que é a tensão de saída, lá o 110 ou 220 volts, 60 Hz. Compatível aí com todos os nossos aparelhos aqui no Brasil. Onda pura senoidal, senoidinha perfeita, não tem nada de modificado. Tensão não, potência nominal, Tarcísio, 3.000 watts, nominal, 6.000 pico, durante alguns segundos ele diz que pode alimentar cargas de até 6.000 watts em picos de alguns segundos, 85% de eficiência. O que seria essa eficiência, Tarcísio? Seria a eficiência da conversão da tensão, da voltagem contínua, DC, mais ou menos, que vem das baterias, para a corrente alternada, ou seja, AC, a voltagem de saída do nosso inversor. Isso quer dizer o que, Tarcísio? Na prática que a cada 100 watts consumido de potência aí DC do banco de baterias, ele só vai entregar 85 watts em tensão alternada na saída do inversor. 15% vai ser a energia desperdiçada com o calor e com o procedimento, o procedimento eletrônico de conversão de uma tensão em outra, tensão contínua em AC. Quanto maior a eficiência, melhor o inversor, porque quer dizer, a gente vai gastar, vai desperdiçar com menos calor. Tem 100%? Não, não existe essa possibilidade. O princípio aí da física de conservação da energia, a gente sempre vai ali ter uma transformação e a gente vai ter perdas. Entendeu? Vamos lá. A potência máxima que o fabricante recomenda utilizar de forma contínua. Ali, ó, se você quiser deixar 24 horas ele ligado, o fabricante recomenda que até 70% da potência nominal. Ou seja, ele pode deixar 24 horas em 2.100 watts de uso contínuo que não danificará o circuito dele. Ele é preparado para ficar aí 24 horas ligado, fornecendo 2.100 watts. Ah, Tarcísio, mas em algum momento eu vou dar o pico de 6.000, vou ligar em um micro-ondas, o negócio vai passar de 2.100. Pessoal, beleza.
aí é um pico, aí é um momento, aí é um minutinho de micro-ondas, um minuto de onde está um fogão de 1.300, um fogão de indução de 1.300 watts com um micro-ondas de 1.600, chegando aí nos 2.900. Aí é um momento, é pouco uso, poucos minutos. É um pico, não é nem um pico, mas é um momento que está em alta, mas vai baixar em seguida. Nós estamos falando aqui de potência máxima de uso contínuo. Porque quanto mais com folga você utilizar seu inversor, mais tempo ele vai durar. Mais tempo os transistores vão durar mais, os capacitores vão durar mais. Tudo que você usa sem forçar, você tem uma maior duração. É que nem um motor de carro. Um cara que anda sempre ali 80, 100, 120 do que o cara que anda com o pé embaixo a 160, 170. Qual é o que vai desgastar mais rápido? Qual é o que vai ter maior atrito nas peças? Deu para entender? Espero que sim. Vamos lá. Atenção aqui de entrada. No caso, esse aqui que está aqui, entrada 24 volts. Expliquei o porquê. Já tem uma aula falando aqui também de 12 volts, 24. Depois eu vou dar uma reforçada nessa aula. Mas inicialmente, pela limitação de potência, 12 volts fica limitado. Pela alta corrente drenada, 12 volts também tem essa limitação. Range de entrada. Esse inversor, ele trabalha aí com tensão mínima de 20 volts. Quer dizer, se você tiver num sistema de 24, a bateria pode estar 10 volts cada uma que ele vai ainda funcionar. E não pode passar de 30 volts na entrada. Ou seja, 15 volts por bateria. Passou disso aqui, ele começa ou a entrar em proteção, ou piscar, ou apitar. Ele vai avisar. Essa é a range de entrada. E aí no futuro vai ter uma videoaulazinha aí falando sobre esse probleminha, como resolver nos controladores de carga. Tarcísio, eu posso equalizar minhas baterias com ele ligado? Olha, já vou responder a pergunta de outro vídeo que vai ter aqui. Mas não pode fazer equalização de bateria. Por quê? Na equalização de baterias, cada bateria vai passar de 15 volts. 15 mais 15, 30. Como vai passar de 15 volts, tipo 15.7, 15.5, vai passar de 31 volts. Ou seja, já passou da range máxima de tensão do inversor. Ou seja, ele vai entrar em proteção. Beleza? Vamos agora conhecer o bichinho tecnicamente. Aí, pessoal, o bichinho. Ó o bebezinho de papai, aqui, ó. Olha o bebê corra linda. Vamos lá, pessoal. Bornes de entrada. Uma vantagem, um ponto a esse tipo de inversor. O Reliable veio com essa conexão que é excelente, muito reforçada. Aí, ó, com parafusos e porcas. Tem uns que ele vem só de aperto manual. E para utilizar com cabos grossos e pesados, esse tipo de conexão fica uma conexão perfeita. Tudo aí, ó, com cobre niquelado, ele é muito bem feito. A conexão de entrada dele é excelente. Já dando mais uma colher de chá aqui, ó, cabinho de 35 mm. Ó o disjuntor aqui. Tarcísio, qual é o disjuntor que eu vou usar no meu Reliable? Olha, pessoal, 125 amperes. Ele não precisa de 125 amperes para funcionar os 3.000 watts máximo que ele entrega aí. Então, se ele precisa disso, a gente sabe que o disjuntor ele tem uma margem aí, 10, 20, 30%, aí ele ainda funciona normalmente antes de desarmar. Não em caso de curto-circuito, mas num trabalho normal ele tem uma porcentagem ainda. Ou seja, ele não vai ficar trabalhando no pico aí, mais de 3.000 watts direto. Então 125 amperes, a amperagem máxima para dar os 3.000 watts contínuo, está muito bem dimensionado aqui para esse inversor. Beleza, pessoal? Ó, veja, duas ventoinhas. Alguns inversores vêm com uma só. Esse aqui tem duas. Uma por canal de FETs, de IGBTs, para manter ele bem refrigerado. E um aparelho desse com uma temperatura baixa, a duração é muito maior. Outra vantagem aqui dele, pessoal, além do conector da saída comum desse tipo aqui tomada, que às vezes é limitado a 15 amperes, nós temos aqui a saída por bornes, por parafusos, onde você pode fazer a conexão aí diretamente nele com os fios, para você aproveitar toda a corrente de saída sem perda alguma, drenando toda a capacidade dele, sem aquecimento aqui nos terminais. Alguns inversores infelizmente não vêm.
E eu recomendo que quando não venha, quando for um caso de inversor muito potente, a gente faça uma adaptação. Alguns, infelizmente, a gente tem que abrir e puxar o fio diretamente da entrada, da saída dele aqui para fora e fazer uma conexão direta, porque eu não recomendo usar a mais de 1500 watts de potência através desses bornezinhos aqui, que às vezes é limitado até 10 amperes. E às vezes a gente precisa de corrente de mais de 25 amperes e aqui vai forçar. E esse aqui já vem com essa solução. É excelente. Ele tem até uma tampinha aqui, ó. Eu tirei a tampinha só para mostrar para vocês e depois para a gente fazer o teste. Ainda tem a tampinha aqui de encaixe. Muito bom. Monitora aqui, ó, a voltagem de entrada do banco de baterias, que está nesse momento com 27.2 volts. Monitora, já diz aqui um voltímetrozinho, ó, com a tensão de saída. Nesse caso, esse modelo aqui é 122 volts. Todo completinho. Tensão de entrada monitorada, tensão de saída. Um inversor muito bom. Vou aqui agora preparar o equipamento para a gente testar ele com osciloscópio, beleza? Veja, pessoal, fiz uma conexãozinha aqui de uma tomada, liguei aqui os bornezinhos, as pontas de prova do nosso osciloscópio. Vamos conferir aqui direitinho no nosso Reliable. Ó, veja só. Frequência 60 Hz, 60,1, 60 Hz perfeita. Olha essa senoide, olha a qualidade desta onda. Voltagem aí real, RMS, ó, 123 volts, ó, batendo certinho aqui, ó, variando entre 122 e 123. Ou seja, altíssima precisão dos medidores deste inversor. Nós estamos medindo aqui com um osciloscópio de precisão. Estamos vendo aí a amplitude da onda, medindo aí pico a pico. Lógico, a tensão pico a pico e a amplitude é outro assunto. Mas aí ele pega lá de baixo até lá em cima e é outro valor. Mas o que nos interessa é a tensão, a voltagem real, a RMS. Ó. Perfeita. Olha que qualidade de onda. A referência de tensão perfeita deste inversor Reliable de 3000 watts. Muito bom esse inversor. Para finalizar sobre ele, Tarcísio. E aí, consegue puxar uma casa? Consegue, pessoal. A única coisa que nós não puxamos aqui com esse inversor, que a gente não recomenda, vou ter outra aula explicando isso. O que é que às vezes não compensa botar no sistema off-grid? Não vai chuveiro elétrico, não vamos forçar um aparelho desse eletrônico com uma resistência aí usada em alguns minutos no banho. E nesse caso aqui a gente não usa ele para o ar-condicionado. Primeiro que também nosso ar-condicionado é 220 e eu comprei aí dois inversores, até para testar aqui no canal, que é um Mancela de 3000, um Ginse de 3000. Quando chegar aqui a gente vai fazer kit e vai testar para vocês aí escolherem o que comprar melhor. E se Deus quiser, também vamos ter em breve aí um híbrido e talvez aí um proibidão, conhecido aí como proibidão. Quem já conhece sabe como é o bichão. Vamos trazer tudo aqui pro canal para testar, mostrar na real para vocês com os equipamentos ligados. Consigo ligar aí, ó, micro-onda de 1600 watts, junto com um fogão de indução de 1300 watts, puxando aí beleza durante alguns minutos, sem aquecimento. Muito bom. Agora, no dia a dia, contínuo, eu uso ele muito baixo aqui. Porque geralmente ou tá ligado uma coisa ou outra. Não passa de 1000 watts aqui o consumo quando tá algum aparelho ligado. Ou é 1300, 1400 quando tá o fogão de indução, com a geladeira, tudo. Ou 1700 quando tá o micro-ondas, com alguma outra besteirinha ligado. Funciona aqui sempre com folga. Nunca trabalho ele forçando com o aparelho, não. Eu quero durabilidade, eu quero eficiência e não tem para que estar forçando isso, não. De vez em quando eu faço um testezinho pesado, mas é um teste pesado. Não é para botar para torar, não. Quando a gente precisa, se eu precisasse de mais de 3000 watts contínuos, eu ia escolher um modelo de 5000, porque eu quero pagar caro num aparelho para ele durar muito, usar de forma inteligente e com eficiência. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida sobre o Reliable,
Deixa aí nos comentários. E agora vamos para o momento do salve com a galera. Eita, que chegou a parte boa que eu gosto! Agora é o momento aí do salve dos amigos do canal. Aquele momento que quem chegou no vídeo anterior tacou o like. E você que tá assistindo agora, taca o like. Quem fez isso? Os 6 primeiros que tacaram o like, que disseram: Tarcísio, mande meu salve. Agora vai receber seu salve. E hoje, muito mais alegre do que os outros dias. Por quê? Porque a mulher nossa grande, tem mulher nossa grande. É nossa amiga Dalva Maria Ribeiro Lopes, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Ela chegou e botou pra lá e disse: eu sou a mulher nossa grande, meu sistema tá montado. Eita, Dalva, um salve pra você. Os outros amigos aqui, vamos lá. Tá assim, tá meio cego. Nosso amigo Rodrigo Silva, de Penedo, Alagoas. Alagoas, lugar bonito da luta. Nosso amigo Fernando Batista. Olha, como é o sobrenome aqui? Blen, olha, de São Paulo, capital. Salve! Nosso amigo Gilson Batista, de Crucilândia, Minas Gerais. Um salve pra você, meu amigo. Nosso amigo Isaías Silva, de Brasília, Distrito Federal. Um salve aí pra você. E nosso amigo, finalizando, Vanderlei, de Campo do Brito, Sergipe, aqui de pertinho. Valeu, pessoal, um grande abraço. Chega aí, os 6 primeiros que comentar nesse vídeo, pro salve aí do próximo vídeo. Grande abraço.